Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada e bom feriado para todos vocês. Pessoal, no último vídeo que a gente gravou, a gente trabalhou com as formas originárias de aquisição da propriedade de bens móveis, tá bom? Nesse vídeo a gente vai trabalhar com as formas derivadas de aquisição de bens móveis. Relembrando, formas originárias, não há uma intermediação, a pessoa tem um contato direto com a coisa. Quando eu estou trabalhando com forma originária, não há um negócio jurídico translativo de propriedade. Por isso que a forma é originária. A propriedade é resetada, a propriedade limpa, beleza? Além da forma originária, eu tenho as formas derivadas de aquisição da propriedade imóvel. Derivada por quê, gente? Porque deriva de uma pessoa para outra. Há uma ideia de continuidade da propriedade. Ou seja, eu celebro um contrato de compra e venda de um carro, por exemplo, com você. Você vai lá e compra o meu carro. Há uma transferência da minha propriedade para a sua propriedade. Em razão disso, todos aqueles gravames do bem passam para você. Se tiver imposto, etc., tudo aquilo lá vai acompanhar o bem. Se tiver alguma restrição, alguma alienação fiduciária, tudo isso acompanha o bem. Por isso que é a forma de aquisição derivada, tá bom? Quando a gente estudou bens imóveis, a gente viu que a forma de aquisição derivada por excelência de bem imóvel é o registro. Lá o 1227 fala, e o 1245, a propriedade de bens imóveis não se transfere sem o registro. Lembram qual é a única exceção? É a sucessão, gente. O 1784 do Código Civil traz o princípio da Saizine, o droit de Saizine. No momento da morte, todo o patrimônio de uma pessoa passa para o patrimônio dos seus herdeiros, herdeiros legítimos ou testamentários. Quando a gente trabalha com sucessão, não precisa, o registro não transfere a propriedade, que a propriedade é transferida de forma imediata a partir da morte, tá? Mas tirando o caso de sucessão, a propriedade vai se transferir para o registro em se tratando de bens imóveis. Quando a gente trabalha com bens móveis, está lá no 1226 também, a forma de aquisição de propriedade de bens móveis é a tradição. O 1267 do Código Civil fala exatamente isso. A propriedade de coisas não se transfere pelo negócio jurídico antes da tradição. O que é que o 1267 está dizendo? Para transferir propriedade de coisas móveis, não basta o negócio jurídico. No Brasil, o negócio jurídico, por si só, não é apto a transferir propriedade. Por isso que eu tenho que ter um ato posterior. Que ato que é esse? A tradição. O que é a tradição? É a forma de aquisição da propriedade derivada de bens móveis. Beleza, meu povo? Essa é a ideia de tradição. Tradição, gente, é a entrega da coisa com a intenção de transferir propriedade. Então, isso que é tradição. É a entrega da coisa com a intenção de transferir propriedade. Beleza, gente? Vamos reparar o seguinte, ó. A tradição, reparem, eu tenho duas etapas. Eu tenho a etapa da convenção, ou seja, a etapa do negócio jurídico. A partir desse negócio jurídico, eu passo para a etapa da execução. Então, a gente convenciona, a gente faz um contrato de compra e venda e depois eu executo esse contrato de compra e venda como? Como que eu cumpro esse contrato de compra e venda? Transferindo a propriedade, transferindo a coisa para você, entregando a coisa para você. Para ter contrato, a gente viu, compra e venda é um contrato consensual, independe da entrega. O contrato está perfeito e acabado. Mas, para a pessoa adquirir a propriedade, não basta o contrato. Eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter a etapa da execução, que é a etapa da entrega da coisa. A partir da entrega da coisa, aquele direito que era pessoal, obrigacional, passa a ser um direito real. Olha que legal, a gente tem a etapa do direito obrigacional, que a pessoa tem a obrigação de dar, a obrigação de entrega da coisa, a pessoa entregando a outra parte adquire o direito real de propriedade sobre um bem móvel. Legal, né, pessoal? E daí a gente tem três espécies de tradição. A gente tem a tradição real. O que é a tradição real? É a tradição que se dá pela efetiva entrega da coisa. É quando eu pego o meu carro e entrego para você. Tradição real, entrega efetiva da coisa. Eu pego uma coisa e te entrego. Tradição real. Além da tradição real, que se dá pela efetiva entrega da coisa, eu tenho a tradição simbólica.
Tradição simbólica gente. O que é tradição simbólica? É a tradição que simboliza. Ela se dá, olha que legal, tradição simbólica. É um ato representativo que simboliza uma transferência da coisa. Vocês nunca receberam a entrega das chaves? Quando você compra um carro e a pessoa te entrega as chaves, essa entrega das chaves é uma espécie de tradição. Tradição simbólica. Por que tradição simbólica? Porque é um ato representativo de entrega da coisa. Real, efetiva entrega da coisa. Simbólica, um ato que representa a entrega da coisa. E consensual ou ficta. Consensual ou ficta se dá por uma cláusula, por meio de uma cláusula contratual. Dá por meio de uma cláusula contratual. Ela se dá por presunção. E ela pode se dar de duas maneiras. Então, tradição ficta ou consensual. Consensual por quê? Porque a gente coloca uma cláusula no contrato transferindo essa propriedade. Ela pode se dar de duas formas, gente. Ela pode se dar de duas formas. Pelo constituto possessório, e pela tradição breve mano. O que é o constituto possessório? É uma cláusula contratual em que o proprietário de bem aliena a coisa para um terceiro e continua sendo possuidor direto. Constituto possessório. Eu sou proprietário do bem, eu transfiro a propriedade para outra pessoa, mas eu continuo com a posse direta do bem. Como assim, pessoal? Eu sou proprietário do bem, transfiro a coisa para você, mas continuo com a posse direta do bem. A gente pode fazer um exemplo, gente. A gente faz um contrato de compra e venda de um veículo. Eu sou proprietário do bem. Eu transfiro a coisa para você. Você compra o carro de mim, mas eu continuo usando o carro e eu continuo tendo a posse direta do bem. Por exemplo, você me empresta o carro ou você faz uma alocação para mim desse carro. Então, o constituto possessório é o quê? É uma cláusula contratual em que o proprietário continua na posse do bem, mas transfere a propriedade para um terceiro. E a tradição breve mano? É o contrário. O que é essa tradição breve mano? Aquele que possuía em nome alheio passa a possuir em nome próprio. Tradição breve mano. Possuía em nome alheio passa a possuir em nome próprio. É o exemplo do locatário que compra a casa, gente. Eu sou inquilino, o famoso inquilino. Eu sou inquilino de uma casa. Eu possuía em nome alheio. Aí eu vou e compro essa casa. Eu possuía em nome alheio, passo a possuir em nome próprio. Passo a ser o proprietário. Aquele que possuía em nome alheio passa a ser o proprietário. Beleza, gente? Então essas são as três espécies de tradição. Além disso, gente, a gente tem uma regra bem legal que consta aí do Código Civil. Essa é bem interessante, ó. Qual que é a regra, gente? Ninguém pode dar mais do que você tem. Eu não posso transferir mais do que eu tenho, gente. Se eu sou dono de uma casa, eu posso transferir essa casa. Eu não posso transferir um bem de terceiro, eu não posso transferir mais do que eu tenho. Se eu sou coproprietário, eu tenho 20% dessa casa, por exemplo, eu não posso transferir 80% da casa, porque eu só tenho 20% dessa casa. Mas olha que legal uma regra que está lá no 1268 do Código Civil. Olha que legal. Olha que legal, gente. Ninguém... Então, o que a gente viu? Ninguém pode transferir mais do que possui, pois a tradição, por quem não é dono, não aliena a propriedade. Então, se eu não sou dono do bem ainda, se eu transfiro esse bem para um terceiro, ele ainda não vai ter a propriedade, porque eu ainda não sou dono desse bem. Mas, se a coisa for oferecida ao público em leilão ou estabelecimento comercial, ela for transferida em circunstâncias tais que, ao adquirente, de boa fé, como qualquer pessoa, o alienante se figurar como dono, aquela alienação, por quem não era dono, passa a ser válida. Então, qual que é a ideia, gente? Eu não posso transferir algo que eu não tenho, beleza? Só que, a depender das circunstâncias, se o bem for oferecido ao público por meio de um leilão ou por meio de um estabelecimento comercial, se naquela situação eu aparentava ser dono, essa pessoa vai adquirir a propriedade desse bem, porque naquela situação eu aparentava ser dono. Beleza, galera? Então não se esqueçam disso. Eu abri aqui o código para a gente falar uma regra bem interessante, que é essa que está no 1268. Ó. Feita por quem não seja proprietário, a tradição não aliena a propriedade. Eu não posso dar mais do que eu tenho. Exceto se a coisa oferecida ao público
em leilão ou estabelecimento comercial for transferido em circunstâncias tais que, ao adquirente de boa-fé, como a qualquer pessoa, o lianante se figurar como dono. Então, gente, se eu realizo a transferência da propriedade por quem não seja proprietário, isso não vai transferir o domínio, exceto nessa situação aí que a gente falou do 1268 caput, quando é oferecido ao público em leilão ou estabelecimento comercial em circunstâncias tais que qualquer pessoa compraria o bem nessas situações, tá bom? Depois eu tenho uma regra importante no parágrafo 2º do 1268 do Código Civil. Não se transfere a propriedade à tradição quando tiver por título um negócio jurídico nulo. Então, galera, qual que é a ideia? A nulidade não convalesce. Se eu faço a tradição e essa tradição tiver por causa um negócio jurídico nulo, você não vai adquirir a propriedade pela tradição. Exemplo, um absolutamente incapaz vende o seu carro sem a devida representação de seu representante legal. Essa tradição não vai gerar efeitos, porque a venda foi feita a venda teve por causa um negócio jurídico nulo, tá, gente? Quando a tradição tiver por causa um negócio jurídico nulo, esse ato de tradição não vai importar em transferência da propriedade. Beleza, pessoal? Então essa é a tradição que a gente comentou aí no nosso vídeo. Além da tradição, a gente tem formas de aquisição de propriedade que se dá pela especificação, confusão, comistão e adjunção. Vamos lá, gente? Bem rapidinho, que essas regras não são tão importantes e não costumam ter tanta relevância prática ou até mesmo cair em provas. Vamos lá. Especificação. O que é a famosa especificação? É a transformação de uma matéria-prima em espécie nova por meio de trabalho do especificador. Então, gente, especificação é a transformação de uma matéria-prima por meio de trabalho de um especificador, desde que não seja possível retornar ao estado anterior. Beleza, gente? Há uma dúvida quanto à especificação, se é uma forma de aquisição originária ou se é uma forma de aquisição derivada. Prevalece na doutrina que se trata de forma de aquisição derivada da propriedade, tá, gente? Então vamos repetir? Especificação é a transformação de matéria-prima em espécie nova por meio de trabalho do especificador. Professor, me dá um exemplo do pintura em relação à tela, poesia em relação ao papel, etc, tá? Então, eu pego uma matéria-prima e transformo essa matéria-prima em uma espécie nova. O que a gente precisa guardar? Quem vai ser o proprietário? Quem vai ser o proprietário dessa coisa? Quando eu pego uma matéria-prima alheia e transformo em coisa nova, quem vai ser o proprietário? Vamos ver as regras? Primeira regra. A espécie nova será de propriedade do especificador. Essa é a regra geral, tá? O especificador, se ele usa material alheio, ele passa a adquirir a propriedade dessas coisas, desde que não seja possível o retorno ao estado anterior. Só que tem um detalhe, gente. Vocês lembram que no artigo 884 a 886, vedo enriquecimento sem causa? Lembra aquele vedo enriquecimento sem causa? Então, o que acontece? Se toda matéria-prima for alheia, será do especificador de boa-fé a coisa nova. Só que eu devo indenizar a pessoa de má-fé. O dono da matéria-prima, tá? Então, eu pego uma matéria-prima alheia. Pego essa matéria-prima alheia e crio uma coisa nova com a matéria-prima alheia. Será do especificador de boa-fé a coisa. E ele deve indenizar o valor da matéria-prima, tá bom? Essa é a primeira regra. A segunda regra. Primeira regra, a coisa pertencer ao especificador. Segunda regra é, se toda a matéria-prima for alheia, pertencerá ao especificador de boa-fé a coisa nova. E por fim, a terceira regra é, será do especificador se o valor da coisa exceder consideravelmente o da matéria-prima. Então, no terceiro caso, gente, independentemente se o especificador esteja ou não de boa-fé, caso esse valor caso o valor da obra criada exceda consideravelmente o valor da matéria-prima, o especificador passa a adquirir a propriedade da coisa. Lembrando,
como o código veda o enriquecimento sem causa, nesse caso eu tenho que pagar para terceiro o valor da matéria-prima. Tá bom, galera? Essa é a especificação. Quando eu transformo matéria-prima em coisa nova. Tá bom, gente? Então, essa é a especificação. Eu pego uma matéria-prima, transformo essa matéria-prima em coisa nova e não é possível o retorno ao estado anterior. Beleza, galera? Agora, a gente vai ver 3 casos interessantes que a gente dá o nome de confusão, comistão e adjunção. Gente, não tem muita relevância prática, não costuma ser cobrado em provas, mas eu vou passar para vocês rapidamente o que são, tá, gente? Esses 3 casos que eu estou falando aqui para vocês se referem a coisas pertencentes a pessoas diversas e essas coisas se misturam, não sendo possível retornar ao estado anterior, tá? Então, coisas diversas, pertencentes a pessoas diversas, se misturam e não é possível retornar ao estado anterior. Comistão, confusão, começar pela confusão. Confusão, mistura de coisas líquidas. Exemplo, álcool e gasolina. Essa é a confusão. Comistão, mistura de coisas sólidas ou secas. Exemplo, areia e cimento. Areia se mistura com cimento. E por último, adjunção. É a sobreposição de uma coisa sobre outra. Exemplo, sobreposição da tinta em relação à parede, por exemplo. Tá, gente? Então essas são as formas de aquisição derivada da propriedade móvel. Além dessas, eu tenho também a sucessão, tá, gente? Só que na sucessão, lembra que a gente falou? Que a sucessão transfere desde logo a propriedade? Quando uma pessoa morre, a propriedade dela é transferida imediatamente ao patrimônio dos herdeiros. Beleza, meu povo? E daí, terminamos as formas derivadas de aquisição da propriedade. O que eu quero que vocês estudem bem e guardem? Apenas a tradição. Especificação, comistão, confusão e adjunção, eu apenas passei para vocês saberem que existe. A mais importante forma de aquisição derivada da propriedade móvel é a tradição. Para finalizar, gente, a gente vai falar da perda da propriedade tanto móvel quanto imóvel. O 1275 do Código Civil fala quais são os casos em que eu considero perdida a propriedade. O primeiro deles, gente, é a alienação, 1275, inciso 1. O que é essa chamada alienação? É a transmissão do direito de propriedade. Venda, compra e venda, doação, troca ou permuta. Tá? Isso que é a alienação. É quando eu transfiro a propriedade de uma coisa para a terceira pessoa. Se dá pela compra e venda, doação, troca ou permuta. Renúncia. O que é renúncia? Quando eu abro mão de alguma coisa. Renúncia é o ato unilateral em que o proprietário abre mão de seu direito sobre a coisa. Eu renuncio àquela coisa. Eu tenho também o abandono. Abandono quando eu deixo a coisa com a intenção de não ser mais dono. Eu tenho uma geladeira em casa, eu jogo ela na rua porque não presta mais. Eu tenho uma televisão, eu jogo ela na rua porque não presta mais. Esse é o abandono. Eu tenho também o perecimento, que é a perda do objeto. E eu tenho também a desapropriação. Desapropriação é um ato do poder público que suprime a sua propriedade, tá, gente? Isso que é a desapropriação. É um ato do poder público que retira a sua propriedade mediante prévia e justa indenização em dinheiro, ressalvados, é claro, os casos previstos na Constituição, em que a desapropriação não vai ter o pagamento de indenização prévia e justa em dinheiro. Tá bom, pessoal? Então, essas são as formas derivadas de aquisição da propriedade móvel. Guardem bem essas formas, estude bastante a tradição, porque ela é a principal forma de aquisição da propriedade de bens móveis. Beleza, gente? Um abraço a todos. Qualquer dúvida, manda aí nos comentários que a gente vai estar respondendo para vocês. Um abraço a todos e até mais.